Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Começando mais um Café com Propósito, hoje, terça-feira, e a nossa semana fala sobre o poder do silêncio. Hoje, nosso dia, o título é Falar Menos, Observar Mais. Quantas e quantas vezes a gente fala que vai observar mais, que vai olhar, que vai evitar falas pelo que aconteceu, pelo que pode acontecer, e muitas vezes a gente não cumpre. Eu mesmo, gente, muitas vezes pratico isso. Digo que vou ficar em silêncio, digo que não vou falar, que não vou discutir, que não vou dizer, e muitas vezes falo. Mas se a gente perceber, quem se cala observa mais e escolhe melhor. Quando a gente faz o silêncio, quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a observar, a gente vê Salomão em sua sabedoria, ele observava a natureza, as plantas, os animais, e naquele momento ele aprendia muitas coisas, no simples observar, no simples olhar, sem dizer nada. E a Bíblia em Eclesiastes 3:7 fala: há tempo de estar calado e há tempo de falar. Tem um tempo da gente ficar calado, tem um tempo da gente falar. Muitas vezes você não vai nem precisar falar. Pessoas que vão falar sobre você, vão te proteger, vão falar sobre você. Tem lugares que você nem chegou, mas que seu nome já é falado. Tem lugares que você ainda vai trabalhar, vai chegar, vai executar algo, mas lá as pessoas já ouviram falar sobre você. Então, o nosso silêncio, as nossas atitudes, muitas vezes são ditas por outras pessoas. E a gente vê aqui em Jesus, diante de Herodes, ele não tentou explicar nada, até porque Jesus já sabia quem ele era. A gente vê na cena de um filme ou na própria Bíblia, né, quando fala, e ali a gente vê toda a fisionomia, a linguagem não verbal de Herodes na presença de Deus, porque muitas vezes o silêncio causa impacto, o silêncio causa atitude, o silêncio causa respeito pelaquela pessoa, quando ela não fala muito, quando as suas atitudes mostram muito mais do que as próprias palavras dessa pessoa. E aqui na nossa citação filosófica, de um filósofo estoico, não estou com o nome dele, mas ele fala que sabedoria começa na escuta. A gente vê Salomão, né? Ele pediu sabedoria, mas quando a gente ouve, como muitas pessoas falam, quando a gente senta para conversar com idosos, com pessoas que têm experiências, a gente aprende muito mais do que fazendo, executando. Primeiro a gente ouve, para depois executar, para depois fazer. Então que a gente use a sabedoria da escuta, use a sabedoria do silêncio. E aqui na base científica, pessoas que falam menos tendem a perceber mais os sinais não verbais. Então, quanto mais eu fico em silêncio, quanto mais eu evito palavras, mais eu estou observando. Tem até alguns livros muito bons, né, sobre questão de linguagem verbal, poder da persuasão. Tem um livro também que fala técnicas do FBI e fala muito das pessoas pela sua linguagem verbal, até o simples movimento do braço, da cabeça, do corpo, explica muito sobre o que aquela pessoa está fazendo, quem ela é. Então, que a gente observe, que a gente pratique o silêncio, porque o seu silêncio, o meu silêncio, muitas vezes vai causar respeito. Às vezes, quando a gente fica muito em silêncio, quando a gente evita falas, e aí, quando a nossa linguagem verbal vai mostrando atitudes boas, quando a gente for falar, essa fala vai causar respeito. Então, que você entenda, fale menos e observe mais. Fica com mais uma mensagem do Café com Propósito. Até amanhã. Curte, comenta, compartilha, envia para o colega e te espero. Um abraço.